Olá, brothers and sisters. Mais uma vez, Matahari. Uma vez ouvi alguém a dizer que enquanto os traços da escravidão se apagam com o tempo, o racismo se intensifica na mente e na consciência das pessoas. Ou seja, os africanos acreditam que a escravidão do homem negro foi resultado do racismo. Ou seja, os negros acreditam plenamente que houve um período na história da humanidade que o racismo ficou tão forte, mas tão forte, que o homem europeu acabou escravizando os africanos. Devido a essa ideia, o homem africano abacta-se completamente de todos os tipos de tema que envolvem raças. Ou seja, o africano não debate isso. Sempre que há debate sobre raça, ele acaba inibindo-se. Não é? Ele não consegue falar sobre esse tipo de questões porque ele tem um medo. Ele tem um medo que é resultado de um síndrome pós-escravidão. Ou seja, os africanos, mesmo sem ter vivido no tempo da escravidão, a dor dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, foi tão forte, mas tão forte que nós hoje, que não vivemos naquele tempo, ainda sentimos a dor dos nossos antepassados. Ainda nascemos com essa dor. Não é? E nós não queremos que isso se repita. Por isso nós não conseguimos falar sobre esse tipo de temas. Tudo porque nós pensamos que a escravidão foi resultado do racismo. Mas é preciso nós percebermos que essa ideia é uma ideia errada. A escravidão e o racismo apareceram e vivem em tempos diferentes. E uma coisa não desencadeou a outra. O racismo e a escravidão são coisas completamente diferentes. A escravidão foi algo institucionalizado, ou seja, por lei, o homem branco tinha direito, tinha direito de ter um escravo negro. Ou seja, de escravizar um africano e fazê-lo de escravo. Porque os africanos não foram escravos. Foram homens que foram escravizados. Não é? As pessoas geralmente confundem escravidão e subjugação. Não é? Por quê? Porque os europeus, sempre que um africano levanta temas com relação à escravidão, eles gostam de argumentar que eles não são os inventores da escravidão. Que o homem africano já escravizava os outros africanos, mesmo na África. Mas isso é uma grande mentira. Por quê? Porque quando havia guerras, não é? Isso em toda a parte do mundo, a parte que perde e é capturada é subjugada. Não é? É subjugada. Mas subjugação e escravidão são coisas completamente diferentes. São coisas completamente diferentes. A escravidão só aconteceu uma vez em toda a história da humanidade. Uma vez em toda a história da humanidade. Agora, o racismo, as pessoas geralmente, os africanos geralmente gostam de traduzir o racismo como a discriminação de uma raça pela outra. E os africanos não discriminam as outras raças por discriminar. Eles acham que isso é errado. E por isso, sempre que nós falarmos sobre racismo, eles também vão acabar por se inibir, vão acabar por se abactar desse tipo de temas.
Mas a verdade é que racismo não é discriminação ou preconceito de uma raça sobre a outra. Por quê? Porque racismo é uma coisa, preconceito é uma coisa e discriminação é outra coisa. São coisas completamente diferentes. É preciso nós percebermos essa questão que é muito importante para nos ajudar a perceber melhor como é que essa coisa do racismo funciona. O racismo é a supremacia da raça branca. É a supremacia branca. O racismo é um sistema de sobrevivência, tanto genética, não é? Como física, do homem branco. O homem branco, a partir do momento que ele percebeu que a sua raça estava em extinção ou em via de extinção, ele criou o racismo, porque o branco não vive sem o racismo. Todo branco é racista. Não é? Todo branco é racista. Por quê? Porque só os brancos podem participar dentro desse sistema. Geralmente, há alguns africanos, alguns negros, alguns pretos, que acreditam que existem brancos bons e brancos maus, e brancos racistas e brancos não racistas, porque eles acabaram com a escravidão. Não há capitalismo sem racismo. Não é? Por quê? Porque o capitalismo só vive da desgraça do povo africano. Só vive da desgraça do povo africano. Escravidão e racismo, não sobrevivem os dois ao mesmo tempo. O capitalismo e a escravidão não sobrevivem os dois ao mesmo tempo. É impossível. Porque o capitalismo precisa dos africanos para gerar o capital econômico. O africano é a mão de obra. Não é? Para esse sistema de sobrevivência do homem europeu, que é o racismo. No Brasil, que é um dos únicos países do mundo que ainda temos pessoas negras, não é? Que limpam a casa de alguns, de muitos descendentes de europeus, que isso é o peso da história, é o resultado da escravidão, não é? Ainda temos faxineiras negras. E sempre que se toca no tema das cotas, alguns brancos, alguns descendentes de europeus, acham que é errado que os africanos recebam as cotas. E eles acham que exista também alguns europeus que vivem em favelas, nas ruas, nos subúrbios, que também precisam de ajuda, como os africanos. Mas é preciso nós entendermos que as cotas raciais não é uma ajuda para os desfavorecidos. As cotas raciais não é uma ajuda para os desfavorecidos. As cotas raciais é uma tentativa de reparação daquilo que o homem branco fez ao homem negro. Ou seja, enquanto os filhos dos opressores iam à escola, os escravizados estavam a catar algodão. Estavam a ser escravizados. Ou seja, o homem negro ficou mais de 15 séculos fora do sistema educacional. Por isso é raro encontrarmos hoje em dia um africano que gosta de ler. Por isso os africanos só conseguem perceber as coisas de modo visual.
Por quê? Porque nós ficamos fora dos livros, fora das leituras, durante muito e muito tempo. Então, as cotas é uma espécie de reparo para dar oportunidade aos africanos, não é? Devido à falta de capital, para poder conseguir entrar dentro dessas escolas e conseguir alguma coisa. Não é? Conseguir um diploma. Não é? E não uma ajuda que as cotas não é uma ajuda que o governo dá, é uma tentativa de reparo para com aquilo que os europeus fizeram aos africanos. Por isso, sempre que um negro estiver a dizer que é contra as cotas, os brancos vão bater palmas. Por quê? Porque todos eles são racistas. E o racismo não sobrevive com a emancipação do homem negro. Sem um africano para limpar a casa destes burgueses, destes racistas, eles não sobrevivem. Ou seja, o privilégio branco, a harmonia do homem branco é a desgraça do homem africano. Por quê? O racismo alimenta-se da energia do homem negro. Por isso o racismo. O homem racista tende sempre a apropriar-se de tudo aquilo que não lhe pertence. Ele primeiro vai dizer que o teu cabelo é feio. Ele vai dizer que não gosta das tuas turbantes. Ele vai dizer que o rabo das africanas, o bumbum, não é? É muito grande, é feio. Vai dizer que a tua cor é feia. Mas no final das contas, quando você como africano, deixar de usar o teu cabelo afro, não é? Ela ou ele, o europeu, vai começar a se vestir como você. No verão, ele vai à praia para se bronzear, para tentar ter a tua cor. Ou seja, ele te humilha para usurpar o que é teu. E quando ele usurpar o que é teu, ele vai meter em nome dele. Não é? Vai meter em nome dele. Ou seja, o racismo é o sistema de sobrevivência do homem branco. Entendem como é que isso funciona? Não existe racismo sem capitalismo. Ou melhor, ao contrário, não existe o capitalismo sem o racismo. Ou seja, sempre que o sistema capitalista, por enquanto que o sistema capitalista continuar a existir, o racismo vai continuar a existir. Porque a humilhação do homem negro é a glória do homem branco. É a glória do homem branco. E todo branco sabe o que é o racismo. Por quê? Porque ele é a única espécie deste planeta que raceia. Racismo e discriminação são coisas diferentes. Um negro pode discriminar outras pessoas. Um negro pode discriminar um branco. Mas o homem negro não pode ser racista, porque o racismo é um sistema. É o sistema de supremacia branca e de sobrevivência do homem branco neste planeta. Só o homem branco pode raciar uma outra raça. E só ele mesmo pode estar dentro desse sistema. Por isso, os negros até hoje, nenhum deles consegue atingir a glória. Não só para ele, mas para toda a comunidade. Por quê? Porque o homem negro não pode ser integrado dentro do sistema europeu. Só um homem branco pode ser integrado dentro do sistema europeu. É preciso nós percebermos isso.
as coisas continuam do jeito que estão, porque o homem negro acreditou e acredita até hoje que ele pode entrar ou fazer parte desse sistema, estudando nas melhores universidades, não é? Obtendo grande parte daquele conhecimento todo formatado que eles dão nas escolas. O homem negro acredita que depois disso, de atingir este objetivo, de pegar o seu diploma, ele consegue entrar dentro do sistema, mas é mentira. O homem branco nunca vai te permitir que você, como homem negro, faça parte do sistema sem que tu sejas branco. Porque o privilégio do homem branco é a desgraça do homem africano.